Olá, boa noite a todos, tudo bem por aí? Bom, então dando continuidade aí às nossas aulas, hoje vamos começar a parte de onda. Nesse vídeo eu vou fazer uma passada geral aqui nos slides desse e depois eu vou deixar indicado que vocês podem ter acesso, se não comentei, a biblioteca virtual Pearson vai estar liberada para os alunos, então se vocês clicarem na biblioteca Pearson e provavelmente tem que fazer um cadastro, mas é bem simples. Eu vou deixar indicado algumas bibliografias de livros de física. Vocês podem acessar o conteúdo com mais detalhes lá, que eu me baseei nesses livros e também no livro do para preparar esses slides. Mas a princípio o vai ter assim coisa muito diferente, beleza? Então vamos ligar aqui o modo apresentação e vamos começar aqui então a nossa ondas 2. Então, o que a gente viu lá em ondas 1, basicamente? Toda onda é resultado de uma oscilação, ou seja, qualquer coisa que oscila pode gerar uma onda, seja ela mecânica, no caso das ondas mecânicas, que é o que a gente está vendo aqui, e que é descrito por uma equação, assim como as oscilações. No caso, a equação é uma equação de duas variáveis, x e t, espaço e tempo, que depende desses parâmetros aqui. Então, você continua tendo a amplitude, que a gente já vinha lá, só que agora em ym, seno de kx mais ou menos ômega t mais φ. Se você comparar essa equação com a equação que a gente já viu lá na aula anterior, vai ver que tem uma diferença desse sinal aqui, mais e menos. Isso acontece porque eu não comentei na aula, naquele conteúdo, com relação à direção de propagação da onda. Por quê? Se você imaginar a onda num sistema coordenado x, y, ela pode se propagar tanto em relação ao zero para o lado direito, ou seja, para valores positivos de x, quanto para valores negativos de x. E como é que você percebe isso? Através dos sinais que estão aqui no argumento. Então, no caso, se você tiver um valor negativo, ou seja, kx menos ômega t, significa que a onda está indo para valores negativos de x. Se você tiver kx mais ômega t, ela está indo para valores positivos, ok? Então, seriam essas as considerações acerca da direção de propagação. Pode ser que se você tiver menos kx menos ômega t, também é x positivo, e mais kx e mais ômega t também para valores de x positivo, ok? Mas o mais comum é aparecer mais ou menos realmente entre o kx e o ômega t, ok? Bom, e aí você tem uma série de relações, né, no caso aqui algumas relações entre a velocidade e todos esses caras aqui. Então lembrando, ômega é a frequência angular, k é o número de onda que aparece aqui com o x, ok? Lambda é o comprimento de onda, que na onda transversal que a gente viu é a distância entre dois máximos consecutivos. T é o período, assim como tinha o período lá em oscilações. E F e V, F e lambda é a frequência e o comprimento da onda, ok? Então, através dessas relações aqui, a gente pode determinar esses parâmetros como a gente fez naqueles exemplos lá anteriormente. O que também a gente viu que continua válido aqui, a frequência é o inverso do período. Então, se você tem a frequência, só inverter, você tem o período e vice-versa. Ou ômega sobre 2π, tanto faz. Muito cuidado, novamente, com a questão da velocidade, frequência de onda. Porque se você isolar aqui ou f ou lambda, você vai ver que eles são inversos. Mas tem que ter a velocidade. Então, não é só fazer o inverso da frequência para ter o comprimento de onda ou o inverso do comprimento de onda para ter a frequência. Não, você precisa levar em consideração a velocidade, senão o negócio vai estar errado. E uma coisa que apareceu nos exercícios que eu não comentei também é a chamada velocidade transversal. Então, o que é uma velocidade transversal? Então, para me ajudar, eu tenho esse elemento de corda aqui. Então, imagine que aqui eu tenho uma corda onde está passando a onda, certo? Aqui é só o máximo. E eu tenho esse pedacinho aqui pintado de vermelho. Se eu fizer isso nesse pedacinho que está somente no eixo x, no eixo y, perdão, eu vou observar que ele só oscila para cima e para baixo no eixo y. Ele não vai se deslocar nem para a esquerda nem para a direita. E a velocidade transversal é justamente a velocidade que ele leva para ir do máximo positivo ao máximo negativo ou vice-versa. E como é que eu calculo essa velocidade?
Bom, em oscilações, quando a gente cria a velocidade, que é a derivada da posição pelo tempo, a gente usava a relação, a equação do x de t. Aqui a gente também vai usar a equação do y x de t. Como? A minha velocidade transversal, que é definida como u, que é a velocidade desse pedacinho de corda aqui oscilando, é a derivada, certo? Que eu estou derivando y em relação a t. Mas observem que o x é zero. Por que eu fiz isso? Para simplificar a equação. Então, olhem a equação aqui em cima. É ym seno de kx mais ou menos ômega t mais φ. Se eu fizer x igual a zero, significa que eu vou estar exatamente no eixo y. Estou aqui na origem, no eixo y. E só me interessa essa oscilação aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o zero, o termo kx vai embora, e o que sobrar eu vou derivar em relação ao tempo. Daí fica essa equação aqui. Menos, porque a derivada de seno vira cosseno, ômega, ym, cosseno de ômega t mais φ. Certo? Então, substituir a frequência angular, a amplitude e os outros valores aqui, você encontra qual é a velocidade transversal do elemento de corda. Okay? Então, você também pode associar essa velocidade transversal como a velocidade com que a onda está passando por essa corda. Então, imagine que você divide essa corda em vários pedacinhos pequenos. Quando a onda passar por cada um desses pedacinhos, ela vai desenhar a forma da onda da corda. E aí, a velocidade com que ela passa, não é por cada pedacinho, que faz com que ele vá lá do menos ym até o ym, nesse percurso de amplitudes, é a velocidade transversal, ok? A gente não tinha falado disso no último material. Pois muito bem, então, dando continuidade, agora a gente vai para as chamadas ondas longitudinais. Então, o que são as ondas longitudinais? Então, as ondas transversais, a gente viu que a perturbação ou a força é perpendicular, né? Então, eu posso desenhar aqui um ângulo de 90 graus, é perpendicular à direção de propagação. Então, a propagação está aqui no eixo x e a perturbação está no eixo y. As ondas longitudinais, elas funcionam com a perturbação sendo no eixo x e a propagação no eixo x também, ou seja, perturbação e deslocamento são paralelos nas ondas longitudinais. Isso é muito importante. Essas definições, elas têm muita importância. A gente vai cobrar bastante, eu vou trabalhar bastante com isso. Então, perturbação e propagação paralelas, ondas longitudinais. Perturbação e propagação perpendiculares, ângulo de 90 graus, ondas transversais, ok? Então, um exemplo mais comum das ondas longitudinais são as ondas sonoras, que funcionam como se fossem ondas de pressão. E aí isso explica a presença dessas duas equações aqui. Se vocês compararem essas duas equações, em forma, elas são muito semelhantes à equação do yx de t. O que elas descrevem? Bom, falei para vocês lá na primeira parte de ondas 1, que aquela equação descreve uma grandeza, uma variação física no tempo e no espaço. Essas equações também. No caso, a onda longitudinal sonora nada mais é do que uma variação ou uma onda de pressão. Então, como é que eu consigo ouvir o som? Então, imagine que no lugar aqui você não tem um êmbolo, mas você tem um alto-falante, certo? Então, você tem um alto-falante aqui. Imagine que isso aqui é um alto-falante. Quando você injeta sinais elétricos aqui, ele vai converter esses sinais elétricos em mecânicos e essa membrana vai vibrar para frente e para trás, como se fosse êmbolo. Nessa vibração, vai ter a camada de ar muito próxima aqui ao êmbolo, que vai ser comprimida, e depois a outra camada vai se expandir. E aí você vai periodicamente distribuir compressão, expansão, compressão, expansão, compressão, expansão. E aí, essa onda de compressão que viaja pelo espaço sem transportar matéria, porque as moléculas de ar não vão viajar aqui para frente, elas só vão vibrar um pouco, não é? E depois vão transmitir essa vibração ou movimento para as moléculas vizinhas e assim por diante. Isso é a onda sonora, isso é a onda de pressão, que é representada por essa equação aqui embaixo. Então, a variação de pressão é igual a uma amplitude de pressão, que multiplica seno de kx mais ou menos ômega t mais φ, que são as mesmas grandezas que a gente já viu aqui. Essa equação que tem S x de t, eu vou deslocar, ou melhor, eu vou representar o deslocamento de uma parede de moléculas de ar. Imagine um desenho
tem volume imaginário, e aqui um outro volume imaginário. Então, esse S é a distância que esse cara vai se movimentar para frente e para trás, para frente e para trás. Está associado a ele uma amplitude e uma razão periódica, que seria a função cosseno. No fundo, essas duas equações e essa equação aqui, y de x de t, fisicamente é a mesma coisa, só que y de x de t marca uma grandeza de comprimento. Essa marca um deslocamento ao longo do eixo horizontal e essa aqui a variação de pressão. Tanto é que as unidades de S e Y é metros e essa daqui é a unidade de pressão, Pascal, certo? Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais das fontes de ondas sonoras, do som e de outras características, mas por enquanto só para ver essa diferença, porque eu falei para vocês lá em ondas 1 que as ondas mecânicas precisam de um meio material. Nesse caso, sólidos, líquidos e gases. E o som, como nós sabemos, viaja nesses três meios. Ok? Então, só para complementar, por que a gente consegue ouvir o som de um violão? Você executa uma perturbação perpendicular à propagação dessas ondas na corda do violão. Essas cordas no violão vão produzir movimentação das moléculas de ar à sua volta, que vai ser amplificada pelaquela caixa acústica ou de ressonância do violão. E aí você consegue ouvir as notas produzidas pelo violão. Qualquer instrumento musical é isso. Você vai ter ondas ou transversais, longitudinais, ou combinação de ambas, que vão fazer vibrar o ar à sua volta. Aliás, é por isso que todo mundo consegue conversar, porque nós fazemos as nossas cordas vocais vibrarem, e isso faz com que os ouvidos funcionem. Não é? Muito bem, então, agora a gente vai ver um pouquinho mais da relação das ondas, principalmente transversais, se locomovendo no meio material. Nesse caso aqui, o meio material vai ser uma corda. Então, se a gente lembrar dessa simulação aqui lá do site do CEPET, como se essa coisa vermelha aqui fosse uma corda, dividida em pequenos elementos de corda, ok? E como eu vou descrever isso, eu vou precisar levar em consideração algumas características do meio. Uma delas é a chamada densidade mássica de comprimento, que é representada aqui pela letra grega μ. Então, a densidade mássica nada mais é do que a massa pelo comprimento. Então, se eu pegar a massa da corda, colocar ela numa balança, anotar o seu valor e dividir pelo comprimento da corda, o que eu vou ter? Eu vou ter μ, que é a densidade mássica linear, que é dada em quilograma por metro. Okay? E se eu usar aqui uma série de aproximações em relação ao formato da onda na corda, eu vou chegar nesta equação aqui. Eu não vou fazer dela aqui porque ela foge bastante aos objetivos do nosso curso e é extremamente matemática. Então, o que importa para nós é a utilização disso daqui. Então, a velocidade da onda, que ela vai se propagar na corda, vai ser igual a raiz quadrada de tal sobre μ. Tal, essa letra grega, ela vai estar representando a força com que essa corda é esticada. Então, imagina um violão quando você tem a corda esticada. A força com que as tarraxas vão fazendo quando você aperta elas, essa força aqui que estica a corda. E μ é aquela densidade mássica que a gente tinha ali. Então, quando o som viaja nos gases, nos líquidos e nos sólidos, ele vai depender do quê? Das características desse meio. Quais são essas características de modo geral? A densidade, a temperatura do meio e a composição do meio. Se ele é puro, se ele tem impurezas, enfim, uma série de coisas. Tanto é que isso é levado em consideração quando você usa aparelhos de ultrassom para fazer análise em estruturas, análises em construções, até os próprios exames de ultrassom eles levam em consideração todo esse tipo de situação, ok? E aí, no caso, para nós, uma das propriedades do meio, considerando uma onda numa corda, é o μ, ok? Então, muito cuidado, porque até então a gente viu questões de ondas, e eu usei muito o exemplo de ondas em cordas, mas agora a gente vai trabalhar mais especificamente com as ondas na corda, e principalmente ondas transversais. As longitudinais a gente vai retomar mais ali para frente, quando eu tratar novamente de ondas sonoras. Então, no caso das ondas sonoras, também aqui só para complementar, como é que funciona essa questão da velocidade da onda sonora? Ela depende das características do meio, e aí
equação é V igual a raiz quadrada de B sobre ρ. Então, quem é B e quem é ρ? Bom, lá atrás, na caso da onda em corda, peraí que não está querendo voltar. Bom, voltou. Então, na onda da corda, o μ é a massa pelo comprimento, tá aqui embaixo. E o tau é a força com que a corda está esticada, certo? No caso da onda sonora, essa equação vai depender do módulo de elasticidade volumétrico do meio, que é uma razão entre variação de pressão e variação de volume por volume inicial, certo? Ou seja, fisicamente esse módulo de elasticidade é o quão esse meio, um pedaço desse meio pode se comprimir e se expandir. Então imagine um volume imaginário contendo ar. Você consegue comprimir ele ou expandir ele com uma certa facilidade. Se você trocar esse volume de ar para um líquido, água, por exemplo, já não é nada fácil fazer isso. E para um sólido também não é nada fácil. E isso vai dizer quão rápido ou quão devagar uma onda longitudinal pode se propagar no meio sólido, líquido ou gasoso. Então, essa é a definição matemática do valor do módulo de B, né? Menos ΔP sobre ΔV sobre V. E ρ é a densidade do meio. Então, a densidade linear era o quê? A massa pelo comprimento da corda apenas. A densidade é a massa pelo volume. Então, a unidade desse cara aqui é quilograma por metro cúbico. E só complementar, assim como eu tenho a expressão do comprimento de onda, quando eu pego dois máximos de uma corda transversal, de uma onda transversal, se eu pegar duas regiões aqui pontilhadas, que seriam as regiões de maior pressão, e usar, por exemplo, um pó num tubo, eu consigo ver que eu vou ter regiões de maior pressão e regiões de menor pressão no tubo. E as distâncias entre elas vão ser periódicas, indicando então que essas distâncias de máximos aqui, de pressão, equivalem ao comprimento de onda das ondas sonoras. Bom, os exemplos que vão aparecer aqui, eu vou resolver eles separadamente em vídeos, em outros vídeos. Então, eu vou só passar pelos exemplos para a gente terminar o conteúdo, ok? Muito bom. Então, agora, a gente vai falar um pouco da parte de energia da onda progressiva ou da onda transversal. Eu tenho um desenho de uma corda, certo? E eu marquei nessa corda o B e o elemento A. Então, o elemento A está aqui e o elemento B está aqui, certo? Tem os dois elementos marcados ali. Por se tratar de ondas mecânicas, a energia associada a elas é energia mecânica. E como a gente está trabalhando aqui num sistema não dissipativo ainda, a gente vai considerar que essa onda mecânica, essa energia mecânica total vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial, certo? E aí eu posso ter uma expressão, como está mostrado aqui embaixo, que relaciona as propriedades do meio e as propriedades da onda para determinar qual é a taxa de energia transferida. Então lembre que potência é energia por tempo. Se você dividir isso aqui pelo tempo respectivo, você vai ter qual é a energia mecânica que está associada a essa onda transitando por essa corda, certo? Então, se eu tiver dois elementos ali, o A e B, não é? E aí, se eu for analisar as energias desses elementos, o que acontece? Nesse ponto aqui, esse cara tem máxima velocidade, porque ele está em y igual a zero. Lembra lá das oscilações? Quando você estava em x origem, x igual a zero, você tinha o quê? Máxima velocidade. E quando você estava em xm, na amplitude, você tinha velocidade igual a zero. Então, o que acontece aqui? O elemento B, ele tem máxima velocidade, então a máxima energia cinética acontece aqui nesse elemento B. Em A eu não tenho energia cinética nenhuma, porque é a máximo deslocamento, a corda não sobe mais, ela só vai fazer o quê? Descer, voltar, passar aqui pela origem e ir lá para menos ym, ok? Tá, e a energia potencial? Aí tem que tomar cuidado, porque você vai dizer, então é que nem naquele caso, aqui eu vou ter o máximo de energia potencial, certo? Não, é errado. Nesse caso aqui, a energia potencial, até pegar uma outra cor aqui para marcar isso. Deixa eu ver. É que a câmera está atrapalhando. Então, aqui.
A máxima energia potencial está aqui, em B também. Parece estranho, né? Por quê? A energia potencial, nesse caso, está associada com uma propriedade elástica da corda, porque a corda ela dá uma esticada para permitir que a onda passe por ela. E o máximo de estiramento, digamos assim, que essa corda está submetida é quando? Em B. Aqui em cima, esse estiramento não acontece, ele é nulo. Então, em A, eu vou ter zero de energia potencial e zero de energia cinética. E em B, eu vou ter o máximo de ambos. Ok? Bom, isso é só para dar uma ideia para vocês da análise que é feita para chegar nessa equação aqui, que descreve a da onda na corda. Okay? Então, ela depende do que? Meio, mi vezes v vezes ômega quadrado vezes ym ao quadrado. Ômega ao quadrado e ym ao quadrado são características da onda que está viajando pela corda. E mi é a característica do meio, no caso a densidade mássica linear, e v é a velocidade de propagação da onda naquele meio, certo? Então essa equação relaciona as propriedades do meio, mi e v, e as propriedades da onda, frequência angular e amplitude ao quadrado, ok? Então essas são a questão aí da energia. Como a energia se propaga numa onda. Só adiantando um pouco, ou falando sobre ondas eletromagnéticas, é a mesma coisa. As ondas eletromagnéticas também transportam energia. Então, você pode aquecer, por exemplo, um pedaço de qualquer material sólido se você deixar ele no sol durante um tempo suficiente. Então, se você pegar, por exemplo, uma barra de metal e colocá-lo no sol, ele vai aquecer. Qualquer substância que tenha uma coloração mais escura também vai aquecer, certo? Então, é a questão da transmissão da energia associada às ondas. Então, você tem velocidade, propagação, movimento dos elementos de corda, não é? Porque movimento apenas transversais, ela não transporta matéria. Então, isso quer dizer o quê? Se isso aqui fosse uma onda de água e eu colocasse uma boia aqui em B, essa boia ia ficar subindo e descendo em B, mas não ia se deslocar nem para a esquerda nem para a direita de X, certo? Então, exemplo 3 a gente vê depois. Bom, agora vamos falar um pouquinho do princípio o que significa isso. Então, olha só, eu tenho aqui nessa figura pulsos em uma corda viajando em direções opostas. Eles estão viajando até nesse momento aqui, observe que os pulsos nessa posição, nesse ponto do espaço, eles se encontram. O pulso resultante, a altura do pulso resultante vai ser o quê? A soma da altura dos pulsos individuais. E somente nessa posição e nesse instante do espaço. Se eu considerar antes, eu não tenho isso, e depois os pulsos começam a se separar. Então, primeiro, os pulsos não interagem entre eles, ou seja, um pulso não vai mudar as características do outro pulso. E não interagem nesse sentido, mas no sentido de se combinarem, isso acontece. Essa combinação, esse fenômeno de combinação, no caso aqui das ondas longitudinais, transversais, perdão, mas também acontece com as longitudinais, é chamado de interferência de ondas, ou seja, a maneira como as ondas interferem entre si. E aí isso dá uma série de resultados que a gente vai ver daqui para frente. Matematicamente, se eu quiser descrever esse cara resultante aqui, eu tenho que ter uma equação y1 de x de t, que descreva esse cara aqui à esquerda, e uma equação y2 de x de t também, que descreva esse cara aqui à direita. Aí a soma algébrica desses dois caras me dá y' de x de t, que é este cara aqui. Isso aqui só vai valer para esse y' estiverem juntos. Depois que eles se separarem, esse cara não vale mais, porque você já não tem mais a sobreposição dos pulsos, ok? Deixa eu ver. Ah, tá, tudo bem. Então, antes disso, bom, vamos avançar. Então, o que acontece agora quando eu falo da sobreposição de ondas? Não é? Então, vamos para uma análise matemática. Então,
o y', que é a soma daqueles ondas completas, eu vou ter como resultado esta equação aqui, esse pequeno monstro, né? Que você pode ficar com medo, mas não, calma lá que a gente vai ver que esse bicho não é tão assustador assim. Olha só, quando eu tinha os dois pulsos, eles estavam viajando para sentidos contrários, eles se combinaram durante um intervalo de tempo, numa posição do x, e resultaram num pulso y', digamos assim. Agora imagine que eu tenho duas ondas, não é, que vão estar viajando para o mesmo lado e que elas vão se encontrar espacialmente de alguma maneira. Então, para eu descrever a onda resultante, o y', eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ter duas equações, y1 de x de t e y2 de x de t, que representam cada uma dessas ondas com as suas características. Então, observe aqui que y1 de x de t está descrito como ym seno kx menos ômega t. E y2 está escrito como y2 como ym seno kx menos ômega t mais φ. Ou seja, lá atrás eu falei que essa constante de fase ia ser importante quando eu trabalhasse com mais de uma onda. E a hora está chegando. Então agora ela vai ser o meu diferencial aqui. Por quê? Porque geralmente quando eu tenho duas ondas, elas estão com uma chamada defasagem, ou seja, elas não coincidem por causa de uma constante de fase. Okay? E aí, levando em consideração essa constante de fase, de modo genérico, eu tenho essa expressão aqui. 2 vezes ym cosseno de φ sobre 2, seno kx menos ômega t mais meio φ. Okay? Então, essa onda resultante aqui, ela se propaga na mesma direção das outras duas ondas, ok? Assim, vale dizer que essa relação que eu estou usando aqui, essa análise matemática, ela vale se as duas ondas tiverem a mesma amplitude. Se elas tiverem amplitudes diferentes, como é o caso do pulso ali atrás, que cada pulso tinha uma, digamos, amplitude diferente, a análise matemática mais detalhada é outra. Para esse caso aqui, para essa equação aqui, para ser válida, as amplitudes de cada onda tem que ser igual, certo? Então, essa equação tem duas partes. A primeira parte, que é essa daqui, 2 vezes ym cosseno de φ sobre 2, é a parte única e exclusivamente relacionada à amplitude da onda resultante. Então, falou apenas da amplitude da onda resultante, é só esse termo aqui que interessa. A parte periódica está aqui, ó, seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Okay? Então, a parte periódica está com seno, a parte de amplitude está com esse termo aqui, que depende do cosseno de quem? Da constante de fase. Por isso que essa constante de fase é importante quando você tem mais de uma onda. Como é que vamos ver isso aí? Então, vamos considerar aqui essas 3 situações de ondas. A onda y1 aqui e a onda y2. Qual é a constante entre elas? É 0. Então, uma onda coincide com a outra, como vocês estão vendo aqui. Aqui eu tenho o caso em que φ é igual a π radianos, ou 180 graus. Então, eu vou perceber a seguinte coisa. O máximo da onda 1 coincide com o mínimo da onda 2 e vice-versa. Então, observa, ó, onda 1 máximo, mínimo, onda 2. E no terceiro caso, eu tenho uma constante de fase que está entre 0 e π, 2/3 de π, ok? E aí eu tenho partes de máximos e mínimos coincidindo aqui, certo? Então, se eu aplicar essa equação aqui que faz a soma, eu vou ter uma onda resultante que vai ter uma amplitude que vai depender dessa constante de fase aí. E aí, isso que forma a chamada interferência das ondas. Então, 2 aspectos importantes são esses mencionados aqui. Primeiro, que a constante de fase é dividida por 2, e a amplitude resultante vai depender dessa constante de fase. Então, olha só, a amplitude resultante vai depender da constante de fase. Então, aqui eu tenho que pensar nos valores que vão zerar esse cosseno. O que zera o valor de cosseno? Π zera o valor de cosseno? Não. Mas π sobre 2 zera, porque π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. 0
É a mesma coisa que eu tiver 0 sobre 2 ou só 0. Então é cosseno de 0. Então, tendo isso em mente, deixa eu passar a câmera para cá. O que vai dar de resultado ali? Então, de resultado, a gente vai ter essa situação aqui. Então, olha lá, situação A, cuja constante de fase é 0. O que aconteceu aqui? A amplitude resultante é o dobro da amplitude de cada uma das ondas. Então, eu multiplico as duas amplitudes que são iguais por 2. Quando a constante de fase é π radiano, vai ficar π radiano sobre 2 no cosseno. O cosseno de 90 é 0. Qual que vai ser a amplitude resultante? 0. Você não tem onda nenhuma. E é isso que acontece de verdade. Quando você tem uma defasagem de π radiano sobre duas ondas, você anula as duas ondas. Então, por exemplo, em indústrias que você tem muito ruído devido a máquinas e outros equipamentos, você tem um aparelhinho que fica monitorando quais são as frequências sonoras no ambiente, e aí ele cria ondas com defasagem de π radianos e emite para o ambiente. Aí a combinação disso atenua e muito o sinal sonoro das ondas do ruído do ambiente. Ok? Então, em A, eu tenho o que se chama de interferência completamente construtiva, em B, completamente destrutiva, ou em A, construtiva, em B, destrutiva, e em C, como o φ está entre 0 e π, seria uma interferência intermediária, ou apenas intermediária, cuja amplitude vai estar entre o valor da amplitude de cada onda, que são iguais, e o dobro, que é a multiplicação, como está na equação, certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, no diagrama vetorial, depois eu vou passar esse site aqui para vocês, vou mostrar para vocês isso aqui na simulação do site. Então, olha só, eu tenho aqui três situações. Eu tenho a onda em azul, a onda em vermelho. Elas estão deslocadas. De quanto? O vermelho está no 0. Então, o ângulo de fase dele é 0. O azul está em 30 graus. Está aqui. Olha só aqui a onda resultante. Essa em roxo. Ok? Então, o deslocamento é pequeno e a combinação dá uma amplitude que é um produto relacionado àquele cosseno de φ sobre 2. Nesse caso, o φ é 30 dividido por 2, é 15 graus. Ok? Então, isso aqui é um complemento, na verdade, dessa figura anterior aqui, onde você tem a combinação das duas ondas. Então, aqui eu posso dizer que a onda vermelha está atrasada de 30 graus em relação à onda azul. Por quê? Porque a onda vermelha atinge o máximo num instante de tempo anterior. Se eu considerar esse eixo como eixo do tempo, por exemplo, o ponto máximo atingido pela onda azul acontece depois em relação à onda vermelha, certo? Então, isso aqui é uma complementação, onde eu comparo aqui o círculo trigonométrico com ondas. Então, os vetores aqui, cada um representando uma onda, aqui o vetor em vermelho, aqui o vetor em azul, e aqui a soma vetorial entre eles. Quando eu falei para vocês que aquela equação matemática ali atrás só valia para ondas com mesma amplitude, quando eu tenho amplitudes diferentes, eu posso usar o chamado diagrama fasorial, ou fasores, que é representar cada uma das ondas como vetores, e aí elas podem ter amplitudes diferentes, e essa combinação de amplitudes diferentes é dada através de uma soma vetorial. E o ângulo de fase é o ângulo desse vetor resultante com o eixo horizontal aqui. Bom, o exemplo 4 também eu vou fazer para vocês depois. E bom, daí era isso. Essa era... Deixa eu sair aqui. Então, essa era os principais conceitos. Né? Então, novamente, depois eu vou deixar indicado para vocês ali os livros da Biblioteca Pearson. E no próximo vídeo eu vou colocar o detalhamento da resolução desses exemplos, ok?